Bom dia a todos. É um prazer estar me dirigindo à igreja novamente, depois de um bom período sem estar falando à igreja, né? É um prazer estarmos todos aqui nessa manhã, todos não, poucos que estão aqui nessa manhã. Hoje nós estamos em 6 com o pregador. Hoje nós estamos em 6 pessoas com o pregador aqui. Quero começar esse tempo colocando diante de Deus, como a gente sempre começa o nosso tempo, né? Que tudo aquilo que a gente for fazer tem que ser e deve ser para a honra e para a glória do nosso Senhor. Então vamos iniciar nosso tempo com a palavra de oração. Fecha os teus olhos, vamos entrar em sintonia com o nosso Deus nessa manhã, buscando aprender da vontade dEle, viver para agradar a Ele somente. Então vamos colocar em oração, fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, vamos iniciar esse tempo aqui. Senhor, eu quero te louvar por essa manhã, Pai, te louvar pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, Pai, em que se dispôs a estar aqui para poder fazer com que essa live chegue às casas, Pai. Quero pedir pela vida de cada um que está podendo assistir, pedir que ela seja importante, Pai, esse momento seja importante para cada um, que seja algo que traga refrigério em momentos de crise, Pai, traga ânimo em momento do desânimo que temos, Pai, em função do distanciamento, em função de tudo que estamos vivendo, e o Senhor conhece o nosso sentimento em relação a isso. O Senhor conhece o quanto isso tem prejudicado a nossa comunhão, a nossa vida com o Senhor também, o quanto isso tem sido doloroso para cada um de nós, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe e nos capacite a fazer a Tua vontade nessa manhã, Pai, para que o Senhor seja conhecido, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que o Senhor seja conhecido através da declaração do Teu nome, porque nós devemos fazer isso o tempo todo, declarar o Teu nome em todo o tempo, independente da situação. E porque nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos no Senhor e temos a plena dependência do Senhor em tudo, Pai. Das nossas finanças, para a nossa saúde, para quando vamos deixar esse mundo, para quando vamos chegar na Tua presença, Pai. E por isso, Pai, nós podemos estar aqui nessa manhã, para prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Nós que estamos aqui podemos cultuar o Senhor, Pai. Aqueles que estão em casa podem acompanhar e podem buscar uma sintonia com o Senhor, Pai, sabendo que é individual a adoração, sabendo que é por cada um deve buscar nesse momento a proximidade com a Tua palavra, a proximidade com o Senhor, uma vida de reverência, uma vida de santidade, e é isso que nós queremos conduzir, melhor dizendo, a igreja nesse momento. Queremos ser instrumentos Teus, Pai, nas Tuas mãos, Pai, para que as pessoas se sintam, os irmãos e as pessoas que têm acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado, tanto no louvor e principalmente, Pai, com o ápice desse tempo aqui, que é a pregação da palavra. Que sejam abençoados, que sejam acrescentados em suas vidas conhecimento, sabedoria, dependência do Senhor, Pai. Essa é a palavra-chave, Pai. Dependência do Senhor em toda e qualquer situação. Nos ensina, nos capacita a viver de forma a agradar ao Senhor, dependendo do Senhor, não temendo o mal, sabendo que estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de mal, mas que o Senhor está conosco, o Senhor vai à frente, e o Senhor já nos preparou um lugar, está nos preparando um lugar, onde nós vamos estar eternamente, sem choro, sem dor, sem lamento, sem problemas, e lá nós vamos estar na Tua presença, Pai. E é por isso e nisso que nós vivemos, com essa esperança, Pai, de que um dia vamos estar na Tua presença. Esse é o nosso consolo, e isso é o que faz prosseguir, e é isso que nos anima. Te louvo pelo dia de hoje mais uma vez e pela vida dos meus irmãos, que esse louvor seja agradável ao Senhor, que esse culto seja agradável ao Senhor, que a palavra seja edificante e ela seja baseada, como deve ser, na Tua palavra, Pai. Seja fiel. Abençoa já o pregador, já peço de antemão, Senhor, pela vida do Rômulo, pela disposição dele de estar aqui nessa manhã, trazendo a palavra para nós. Abençoa ele, dá intrepidez, dá sabedoria, dá a ele condições de trazer para a gente a palavra pura e simples, que é a Tua palavra, que não precisa de adereços, não precisa de complementos, e por si só, poderosa como é, faz a obra que o Senhor deseja em nossos corações. É assim que oramos e assim que entregamos esse tempo no Teu nome precioso. Em nome de Jesus, amém. O nosso primeiro cântico nessa manhã fala exatamente
do que eu tenho pensado bastante a respeito disso, né? Do quanto Deus precisa e eu preciso buscar em Deus essa transformação. Eu preciso ser um vaso novo a cada dia. Por quê? Porque eu sou falho. E quando eu falo de mim, quando eu falo eu preciso, é porque eu mesmo preciso. Fala aí no teu coração para Deus, fala aí no íntimo do teu coração para Deus agora, nesse momento: Senhor, transforma a minha vida. É impossível que o crente não precise ser transformado a cada dia. Cada um de nós tem uma área em que precisa ser transformado, precisa ser mexido, revirado, transformado. Não é, eu lembro, toda vez que eu leio, que eu canto essa música, eu penso numa pessoa que não está mais com a gente aqui, a dona Ana, lembro dela, e era uma das músicas que ela preferia, né? Uma das preferidas dela, Vaso Novo. E essa deve ser uma oração que deve ser constante em nossa vida: pedir transformação, pedir ser transformado, pedir ser mudado. E essa é a minha oração, e eu espero que seja a tua oração nessa manhã. Pensa a respeito disso, canta em espírito de oração, pedindo para que Deus te transforme, para que Deus mude o teu pensamento. Assim que nós devemos chegar diante de Deus, com temor, com reverência, com respeito e com dependência. Vamos cantar? Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Fala sobre a vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para esse tempo de confinamento, para esse tempo de distanciamento, é que nós continuemos declarando a glória de Deus. A vontade do Senhor é essa. Continuemos declarando a glória de Deus de onde nós estivermos, aonde nós estivermos, como nós estivermos.
Não importa como está o meu coração nessa manhã, se ele está pedindo transformação, eu continuo tendo a obrigação de declarar a glória do Senhor. Nós somos criados, nós somos formados, somos chamados também para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós devemos buscar ser usados o tempo todo, independente do tempo. Se é tempo de crise, se é tempo de choro, de dor, de perda, nós precisamos declarar a glória do Senhor até que Ele venha. O próximo cântico fala exatamente isso, declarando sua glória. Sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sendo entronizado, declarando sua glória entre as nações, vamos ver o seu poder manifestado, seu Espírito movendo os corações, convertendo mentes e intenções, revelando a todo homem que a verdade plena está em Jesus. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço os nossos dons, vamos ter os homens a glorificá-lo, de toda raça, tribo, língua e nação, uma só família, um só coração, ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço os nossos dons, vamos ter os homens a glorificá-lo, de toda raça, tribo, língua e nação, uma só família, um só coração, ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, declarando sua glória para sempre entre as nações. O próximo cântico, ele fala da confiança no Senhor. O nome dele é Eu Só Confio no Senhor. Confiança plena no Senhor, confiança que mesmo que tudo pareça em desordem aqui, existe um lar eterno onde os que creem no Senhor Jesus e no sacrifício perfeito de Jesus Cristo lá na cruz, esses têm um lugar de descanso, um lugar onde não vai haver mais pranto, nem choro, nem dor, onde não vai haver doença, onde não vai haver pandemia, e lá nós vamos estar na presença do nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, deixa eu só ver aqui, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, nós temos que viver buscando ser transformados a cada dia, por isso nós cantamos a primeira música, Vaso Novo. Nós precisamos viver Cristo declarando a glória dele a todos aqueles que não conhecem e declarando
entre os que conhecem também, para animar, para encorajar, para fortalecer. Declare o nome de Jesus, declare a glória dele. E nós devemos viver Cristo, porque morrer é lucro, estar na presença do Pai é lucro. Meu irmão, não te assusta com a morte faz parte desse processo, deixar esse corpo, mas viver aqui de forma a agradar a Deus, o tempo que nós temos aqui, viver para agradar a Deus, viver para servir Ele, fazer isso que nós estamos fazendo nessa manhã aqui, estamos aqui servindo, e quando nós estamos reunidos, um serve ao outro, um encoraja o outro, um anima o outro. Eu sei que não é possível nós estarmos reunidos todos aqui, nós temos um número máximo de 30 pessoas, talvez nos próximos domingos vamos fazer isso, não sei o que se desenha pela frente, mas hoje nós estamos aqui. O Rômulo está aqui para trazer a palavra para nós, em seguida vai poder falar, e nós queremos, tenho certeza que cada um que está aqui nessa manhã servindo, está com esse desejo, com esse coração, com esse sentimento de fazer o melhor. Talvez a gente não consiga fazer o melhor aqui cantando, eu e Felipe, né? Talvez, e certamente não conseguimos, não é talvez, é certamente, a gente não consiga fazer o melhor, mas a gente quer conduzir, quer ajudar a igreja na adoração. A palavra que vai ser pregada é isso, o Rômulo se preparou, vai trazer a pregação para nós, a palavra, e certamente vai nos edificar, porque Deus vai o abençoar, e que cada um de nós possa sair abençoado dessa manhã, dessa nossa reunião online, em que a gente pode, aqui, presencialmente, aqui na igreja, cultuar a Deus, e vocês em casa poderem acompanhar o que está sendo feito aqui. Que cada um seja abençoado nessa manhã, e o nosso próximo e último cântico nessa manhã, e em seguida, assim que encerrar essa última música, que é Eu Só Confio no Senhor, vamos passar diretamente a palavra para o irmão Rômulo, que vai estar nos abençoando com a palavra dele, né? Com a palavra do Senhor nessa manhã. Tá bem? Irmãos, amém, amada igreja, aqui da IBA, eu acho que faz mais de um ano que eu não os vejo,
e revi alguns irmãos que estão trabalhando aqui na parte técnica da transmissão, e foi uma alegria tão grande. O que a gente tem vontade, o impulso é aquele quebra-costela, né? Aquele abraço forte, tradicionalmente, não sei se gaúcho, mas nosso. E quero agradecer a oportunidade que os irmãos confiaram a mim de trazer a palavra nessa manhã, e eu me sinto muito honrado e vejo que é um privilégio tanto para mim como para vocês como igreja. Por quê? Porque eu não sei detalhes da vida cotidiana aqui da igreja, o que vocês estão passando, quais são os seus conflitos internos, né? Seja do coração, seja na própria igreja. E quando a gente tem isso, quando vem um pregador de fora, quando ele prega algo e aquilo parece ser muito direcionado à igreja ou a alguém específico, fica o pregador de fora livre de qualquer mensagem de tabelinha, assim, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Então, se eu falar algo aqui que tocar no seu coração, mexer com você, deixar você até mesmo irritado, saiba que eu não sei nada sobre vocês. Realmente a ação do Espírito Santo. Então, se quebrante diante disso. E para mim é uma proteção, né? Não vou estar ofendendo ninguém aqui por querer ou incomodando alguém, né? Não ofendendo, mas incomodando alguém no seu coração, na sua atitude. Também quero saudar os irmãos da Congregação Bíblica Beré, que estão nos assistindo online e que ainda vão assistir hoje à noite. Então, é muito bom quando a gente vê a pregação se unindo ao que foi dito antes dela, né? Ao preparo, à condução do culto, à condução do louvor. E é especial quando a gente vê isso acontecer sem se falar, sem se preparar. Então, o irmão Elton aqui falou de algumas coisas, alguns assuntos, alguns princípios chaves quanto ao que eu vou trazer nessa manhã. E isso é obra do Senhor, né? De trazer uma preparação para os nossos corações. Eu me sinto um pouco desconfortável de estar pregando com o prédio aqui quase vazio e com uma câmera, né? Então peço desculpas se eu parecer um pouco incomodado, mas eu vou fazer o esforço de abençoar os que estão nos ouvindo das suas casas. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, pela oportunidade que temos nessa manhã, nesse dia, de olhar para ela e ter o nosso coração sendo trabalhado, a nossa atitude sendo confrontada, ou os nossos esforços que parecem ser sem recompensa, sem reconhecimento, serem reafirmados, incentivados pelo Senhor, que é aquele que nos avalia e nos há de recompensar de acordo com as nossas obras feitas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nisso nós queremos nessa manhã pedir a sua bênção, Deus, e que o Senhor fale com a gente apesar de mim, teu simples instrumento. Em nome de Cristo, por quem nós estamos reunidos nessa manhã. Amém. Muito bem, nós vamos hoje olhar para o livro de Hebreus e o meu objetivo é atentar a nossa atenção para uma passagem específica e com certeza, por causa do tempo, a gente não vai conseguir explorar toda essa passagem, embora eu deseje fazer isso futuramente. E a gente também não vai poder saber que os principais temas de Hebreus, né? Não é uma introdução a Hebreus. Mas eu vou falar brevemente sobre Hebreus, talvez você não está muito habituado. Essa carta é a carta de quem, afinal? Essa é uma das grandes perguntas do cristianismo. Quem é que escreveu Hebreus? Se a gente abre no capítulo 1 de Hebreus, a gente não vê ninguém dizendo fulano de tal, escrevendo a carta aos irmãos. Não, a gente não tem, a gente já começa ali com doutrina. Quem escreveu já começa com tudo ali. Já falando há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados. E aí ele vai discorrendo e ele não para. E vai falando até o final. E aí lá no finalzinho a gente acha, ele vai dizer então quem ele é.
ele diz assim, olha, eu escrevi aqui um resumão para vocês, mas eu quero falar mais ainda. Então, de uma ponta a outra da carta, a gente não tem indicação direta de quem escreveu. Por isso, os estudiosos, né, eles têm levantado suposições e possibilidades, hipóteses, para quem escreveu. E a gente não tem exatamente assim um veredito, assim, está aqui, aqui é um indício perfeito de que é. Às vezes parece que é Paulo, sabe, a forma de escrita, as comparações, os paralelos de Hebreus com outras cartas, mas há alguns versículos que não colaboram com essa hipótese, e são, na verdade, opostos a isso. Então, outros levantaram que seria Barnabé, ou Apolo, e até Priscila e Áquila. Então, como saber? No céu a gente vai saber. É importante saber? Se Deus quisesse que assim fosse importante, nós saberíamos. Nós não sabemos quem é que escreveu. Mas para quem? Por que o nome é Hebreus? A gente não tem lá carta aos Hebreus. Quem é que deu esse nome? Quem deu esse nome foram os pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, e eles viveram aí no primeiro ao segundo século, e foram esses homens que seguraram ali firmemente a mensagem que tinham recebido. Uma das formas de fazer isso, de receber a mensagem, de segurar firmemente a mensagem, foi justamente pegando aquelas cartas e escritos dos apóstolos e fazendo um compilado, que é o que a gente tem hoje como o Novo Testamento. Quando eles faziam esses compilados, eles davam um nome àquele livro. O nome era normalmente a carta a quem foi endereçado, né? Romanos, Tessalonicenses, Filipenses. E Hebreus foi escrito para quem? Todo o livro indica que foi escrito para judeus. Não há nenhuma referência aqui a gentios. Antes vocês estavam separados de Deus, agora... Não. Todas as referências são a judeus. Inclusive, ele começa dizendo que o Senhor, né, falou de muitas maneiras aos nossos antepassados, aos nossos pais. E de quem ele está falando? Dos judeus. Então, o autor é um judeu falando a judeus. Por isso o nome Hebreus. E todo o tema aqui, ele discorre de um problema que a igreja estava passando. E o maior problema que você vai ver na carta, você pode ler toda ela se quiser hoje, seria um bom exercício de fé. E você vai ver que o tema aqui, o maior perigo, o maior problema que o autor está tratando é apostasia. O que é apostasia? Apostasia é deixar a fé, deixar a Cristo, deixar a igreja. Então, muitas vezes a gente vai ver referência a isso nessa carta. O autor encorajando os crentes judeus a não abandonarem a fé. Mas que fé? No judaísmo? Não, no Messias. Esses judeus que abraçavam a fé no Messias eram chamados e são chamados até hoje, de judeus messiânicos. O que quer dizer um judeu messiânico? É o que acredita no Messias? Não. Todo judeu ortodoxo, ou tradicional, ou que pratica a fé judaica, ele crê no Messias. No entanto, o que divide os judeus é se ele já veio ou ele virá. Se ele já veio, era Jesus. Se ele não veio, então não é Jesus, eu sigo o meu judaísmo até a vinda desse Messias. Os que abraçam, então, a fé são os judeus messiânicos. E aqui nós tínhamos os judeus messiânicos, os hebreus. No entanto, isso é engraçado o que eu vou dizer agora. Não necessariamente por ser um judeu messiânico, eu sou um crente. Como assim? Como é que um judeu abraça Jesus como Messias e não é um crente? Nessa carta a gente vê exemplos disso. Pessoas que estavam com a igreja, judeus que eram judeus messiânicos, criam Jesus como o Messias, mas não necessariamente como Salvador e Senhor, como Filho de Deus, como o Deus encarnado, como aquele que foi ressuscitado e agora voltou ao céu e está em glória ao lado do Pai. Não criam dessa forma. E eu conheci pessoas, judeus, que se diziam judeus messiânicos, mas não criam que Jesus era Deus. E eu até estudando vi que há judeus, não sei se existem ainda, mas haviam judeus que foram os responsáveis por preservar os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran,
Esses judeus também se diziam messiânicos, mas olha só a maluquice, diziam que Jesus era um anjo. Jesus não era o filho de Deus, não era Deus, ele era um anjo, e eles adoravam anjos, e uma maluquice. E é curioso que o autor de Hebreus, ele fala nos primeiros capítulos já sobre anjos, que Jesus é superior aos anjos, que ele não é um anjo. Interessante? Interessante que hoje ainda há pessoas que afirmam que Jesus é um anjo. Quem são eles? Testemunhas de Jeová. Nesse mesmo horário, eu não sei se na pandemia, mas há 1 ano e meio atrás, eles estariam nesse mesmo horário, batendo de porta em porta, dizendo que eles conheciam o Deus verdadeiro e o seu enviado, Jesus, um anjo. Mas eles não falam que é um anjo de primeira, assim, né? Você tem que estar assim, envolvido, e aí eles vão dizer então, que Miguel, o anjo Miguel, ou o anjo do Senhor no Antigo Testamento, que era Miguel, é agora Jesus encarnado. Então, Hebreus, o autor, ele vai tratar sobre esses problemas de doutrina e de fé. Agora, dada essa pequena introdução sobre o livro, eu gostaria de focar nossa atenção numa pequena passagem aqui. E por que eu quis focar nessa passagem? Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar com uma preocupação que me veio ao coração, tem me vindo, né, nesses tempos de isolamento. E a gente não está só isolado como indivíduos, né? Como igreja, a gente não está mais podendo se reunir. Isso é bem local, né? No Rio Grande do Sul, há alguns outros estados, mas o nosso contexto gaúcho, a gente não está podendo se reunir como igreja. Em Novo Hamburgo, não é possível se reunir ainda, dentro dos termos, né, que a prefeitura estipula, só 10% das pessoas. Isso, para nós, é muito pequeno o número de pessoas que poderia participar. Eu não sei como está em Canoas, mas deve ser algo bem parecido. O que tem me preocupado, irmãos, eu tenho percebido qual é o maior problema de consequência ou em consequência com o nosso isolamento. A gente pode levantar alguns problemas que podem ser os maiores da nossa mente, né? Primeiro, a gente pode pensar, a doença em si, né? A doença é um grande problema, a gente pode pegar, nem saber, passar para outros que a gente ama, avós, tios, mãe, pai, ou, com essa nova variante, eu mesmo, jovem, não sou do grupo de risco, posso morrer. Então, a doença é o maior problema e a morte é o maior problema. Então, a gente pode pensar, o maior problema é a perda de emprego, né? Porque morrer todo mundo morre, mas perder emprego, e aí? Passar fome. Esse tem sido o discurso de alguns também. E tem a sua importância. O que eu vou fazer se eu perder o emprego? O que eu vou fazer, pior ainda, se eu falir a minha empresa e perder não só a minha empresa, mas muitos empregos para muitas pessoas? Então, esse pode ser um dos problemas apontados por nós. Mas o grande problema para nós como crentes, e aqui eu vou me direcionar especificamente a crentes, aos irmãos, ao povo santo. E essa pregação é direcionada diretamente ao povo santo. O maior problema do nosso isolamento como igreja não é a crise financeira, ou seja ela familiar ou nacional, não é a doença em si e não é a morte. Como não? A morte não é problema mais para nós. Jesus fez com que não fosse mais um problema. O que é então? O que é que o Elton falou muito hoje sobre nós estarmos vivendo aqui, mas não é nosso destino final. A morte, ela está aí desde a queda, a morte reina e por meio de Cristo ela não terá a vitória final sobre nós. Então, se ela não vai ter a vitória final e Cristo tem, o que é a maior preocupação nesse momento aqui, nesse pequeno período chamado vida, antes da eternidade? O nosso maior problema como crentes, nós vamos ver nesse texto. Abram comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, e a gente vai ler dos versículos 19 a 25. E aqui, se você abrir na sua Bíblia, você vai perceber que tem um subtítulo para
para esse parágrafo, essa passagem. E nesse subtítulo, ou nesse título, por assim dizer, nós temos na NVI um apelo à perseverança. Em outras traduções vai ter uma pequena variação ali, mas a gente tem o que aqui? Um apelo à perseverança. Você quer ver aqui um modo fácil de saber um contexto de uma passagem? Sabe como é que eu sei o que essa passagem está falando? Bom, alguém já se deu o trabalho disso e foi lá escrever os títulos na Bíblia, né? Então, esses títulos aqui, eles estão nos dando o significado, o contexto, o que está falando daquela passagem. O que está falando essa passagem aqui? Do versículo 19, na NVI fez assim, até o 39. Está falando sobre um apelo à perseverança. Então, o autor está dizendo assim, ó, perseverem. O que é perseverar? Pena que não é classe bíblica, né? Senão ia ter respostas aqui. O que é perseverar? Vamos simplificar, tá? Não vamos tornar complexo o que é simples. Perseverar é se manter firme, mesmo que de tudo aconteça. Ou se manter firme, apesar das dificuldades. Então, a pessoa se mantém firme, seja o que houver. Aconteça o que acontecer, ela está lá, firme. Perseverança. E nós vamos ler o versículos 19 a 25, e hoje nós vamos voltar nossa atenção apenas para esses versículos. Então, vamos ler. Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa passagem é muito rica, irmãos, muito rica. A gente poderia, sem exagero, a gente poderia ficar algumas horas aqui nela. E se Deus permitir, algum dia a gente pode ainda explorar mais essa passagem aqui, palavra por palavra. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu vou dar um resumão, tá? Dessa passagem. A gente tem aqui dois alicerces. O autor está dizendo, a gente tem dois alicerces aqui, duas bases muito importantes. E em cima dessas bases aqui, a gente tem 4 ordens, 4 práticas que a gente deve ter. Então, que tipo de alicerce ele está falando aqui? Bom, o primeiro deles, ele está falando que a gente tem plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que está falando aqui? O judeu entende isso aqui como se fosse costelão 12 horas para nós. Ele entende isso aqui perfeitamente. A cultura dele, ele foi criado sempre entendendo o que significaria a região mais importante de Israel, o lugar santo dos santos. Não existia um lugar mais sagrado em Israel do que aquele lugar. Onde era isso? Nós tínhamos o templo num monte que fica em Jerusalém. Nesse templo nós tínhamos um grande salão chamado o lugar santo. Nesse salão a gente tinha alguns móveis que eram sagrados, onde os sacerdotes trabalhavam e ofereciam a Deus incenso, ofereciam pães, né? Deus não precisa disso, mas a sua ordem no Pentateuco era essa, de dar ao Senhor o melhor, e era oferecido ao Senhor isso. E também nós tínhamos dentro do templo uma outra parte, uma outra sala, uma sala menor. Essa sala menor era chamada de lugar santíssimo ou Santo dos Santos. O que separava a sala Santo dos Santos
do salão chamado lugar santo? Um véu, como assim um véu? Uma cortina grande, bem grande, que ia do teto até o chão, cobrindo toda a parede, né? Ou todo o que seria uma parede, todo o salão, de uma ponta a outra. O que tinha dentro do lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos? Nesse tempo aqui, não tinha mais. Mas até alguns séculos antes, o que havia ali naquele lugar santíssimo era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia as duas pedras dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e, se eu não me engano agora, maná também reservado ali. Confirma isso? Isso, aqui os universitários me confirmaram. Então, por que era importante essa arca ou esse lugar? Vocês devem lembrar que em cima da arca existia uma tampa. E nessa tampa, assim, bem famosa essa imagem, né? O Indiana Jones até usou. Nós tínhamos 2 seres chamados querubins. Eles tinham suas asas estendidas sobre aquela tampa, um apontando para o outro. Qual era a importância dessa tampa? A tampa era chamada de propiciatório, ou lugar de propiciação. Como assim? O que era feito ali? Uma vez ao ano, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, sumo quer dizer maior, né? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano lá, depois de se purificar, ele entrava lá com uma vasilha, com sangue de um cordeiro oferecido, como no lugar dos pecadores, e ele pegava o sangue daquele cordeiro e aspergia em cima da tampa. Esse era o lugar de propiciação. Com essa aspersão, o pecado do povo não era punido, era adiado a punição. Adiado? Até quando? Até uma punição ou um sacrifício perfeito. Uma vez ao ano, o maior de todos os sacerdotes, ou seja, na visão do judeu, o cara mais santo de Israel, ele podia entrar lá uma vez ao ano, com o sangue, ele não podia entrar sem sangue lá, e aspergir naquela tampa. Esse era o lugar santíssimo. E qual era a importância desse lugar? Se alguém entrasse ou ousasse entrar naquele lugar sem essas condições que eu disse agora, essa pessoa, e aconteceram casos, era morta pelo Senhor. Agora imagine na mente do judeu, o único lugar que você não vai querer entrar na terra, porque é a morte certa, no lugar santíssimo. Mas é o lugar do teu Deus que tu adora. Eu sei, mas eu não me meto com isso. Deus é tão elevado que eu não posso nem sequer pensar em entrar lá. Tanto que no templo, até no tempo de Jesus, haviam várias separações onde podia ir até onde podia ir os gentios, os que não eram judeus, até onde podia ir as mulheres, depois até onde podiam ir os homens judeus, depois onde é que podiam ir os sacerdotes, e por fim só onde podia ir o sumo sacerdote, lá dentro do lugar santíssimo. Então havia muitas separações, que inclusive várias delas Deus instituiu, né? Estipulou. Agora, esse lugar habitava a presença de Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes a gente vê uma nuvem luminosa, chamada Shekinah. Essa nuvem luminosa, ela habitava a tenda, o tabernáculo, ou o Santo dos Santos, e ela fazia, digamos assim, a aprovação do sacrifício de forma visível. Então ali, aquele lugar do Santo dos Santos representava nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Quando eu era católico, eu imaginava Deus mais ou menos parecido com isso. Deus para mim era alguém tão elevado, que eu não podia nem ousar falar com Ele por qualquer coisa. Eu só falava com Deus em casos extremos, assim, alguém está prestes a morrer, ou uma situação de risco, só assim eu falava com Deus. Antes dele tinha muitos outros estágios por quem eu passava em oração, e aí Deus, o último caso, Supremo Tribunal. Mas o autor de Hebreus está dizendo que a gente pode chegar com confiança nesse lugar santíssimo. Confiança. Chega nesse lugar com confiança. Por quê? Quem é que te deu liberdade disso? Como tu ousa entrar nesse lugar onde Deus habita? Bom, é simples, ele diz aqui, o texto diz, né, que nós temos confiança de entrar nesse lugar pelo sangue de Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito. Esse sangue lá no propiciatório foi um sangue derramado de uma vez por todas. Quando Jesus disse, eu não sei se ele não deve ter dito isso, tá?
Mas a palavra grega que a gente tem no Novo Testamento é tetelestai. Por que eu digo ele não deve ter dito isso? Porque Jesus falava aramaico. Então ele disse outra palavra que eu estou pesquisando para saber qual é. Quando Jesus disse está consumado, o que aconteceu com esse véu? Vocês lembram lá na descrição em Mateus? Ele rasgou uma parte, um pedacinho? Não, ele rasgou de cima a baixo. E as cortinas caíram para os lados. O que quer dizer isso? Que acabou essa separação entre Deus Pai e nós. Mas como eu posso chegar lá? De qualquer forma? Não. Só pelo sangue de Jesus. Por isso, se você não é um crente, se você até é amigo do Evangelho, amigo da igreja, você participa, você gosta de estar com o povo santo. Eu gostava também de estar com o povo santo, sem ser um crente. Se essa é a sua condição, se você não crê em Jesus como seu Salvador, você não tem livre acesso a Deus Pai. Existe um véu ainda entre você e Deus Pai. Você não tem ousadia, não tem liberdade, não tem confiança de levar a sua oração a Deus. Arrependa-se imediatamente. Arrependa-se, creia em Cristo. Mas se você é um crente e já fez isso, com alegria, eu quero lembrar que a gente pode chegar até Deus Pai. Pensa na honra disso. Se nós tivéssemos nos apresentar um governador, a gente não ia tremer? Se fosse o presidente. Por mais que a gente goste ou não, deteste, odeie, ame o nosso presidente atual, qualquer um que fosse se apresentar diante dele não ia se sentir confortável, como se apresenta no açougueiro ali. Imagina diante do Deus Criador. O Deus que fez a criação com as mãos? Não. Ele disse, haja. Dá para entender isso? Não dá nem para entender, não dá para imaginar uma coisa dessa. Esse Criador, que não só é poderoso, mas é santíssimo, o qual nossas melhores ações, pensa na maior ação que você pode fazer na tua vida. Para Deus, isso é imundo diante da santidade dele. Somente por meio de Cristo a gente pode ter livre acesso a esse Deus, por um novo e vivo caminho que Jesus abriu, que foi o seu corpo. Então esse é um alicerce, ok? Esse é um alicerce. Agora o outro alicerce está no versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o grande sacerdote? Quem é o sumo sacerdote na casa de Deus? É Jesus. E o que é casa de Deus? Não é templo físico, não é esse prédio, ok? Casa de Deus aqui, nessa expressão casa de Deus, é a mesma expressão que a gente usa, né? Ou lembra quando Josué falou, vocês escolham a quem vocês vão servir, mas eu e minha, o quê? Casa. Acho que até tinha um versículo aqui na parede, né? Ou não? Eu e minha casa serviremos o Senhor. E aí o pessoal até brinca lá nos jovens às vezes, né? Como assim tu e tua casa, né? As janelas, parede. Mas sempre é sempre uma piada sem graça. Porque todo mundo entende o que é isso. Casa é família. E casa de Deus é família de Deus. Quem crê em Cristo e tem Ele como um sumo sacerdote, faz parte do quê? Da família de Deus. Da família de Deus. Gente, para um judeu isso aqui é uma coisa inimaginável. Inimaginável. A gente que é gentil, chega de boa, né? Diz, coisa boa, Deus, acesso ao Pai, casa, família de Deus, né? Que maravilha. Nos nossos dias ainda que a gente é muito sentimental, muito, muito emocional, ainda mais, né? Deus me ama e coisa mais boa, eu vou dar um abraço nele. Mas para um judeu, essa noção aqui era completamente diferente de tudo que ele viveu. De tudo que ele viveu. De tudo que ele aprendeu. Porque ser um judeu, para eles, não era só uma religião, né? Por exemplo, ser um cristão hoje em dia se resume basicamente à minha vida com Deus, a minha vida, né? O meu comportamento com as pessoas que me rodeiam e os encontros com a igreja. Mas imagina uma sociedade cristã. Mas a nossa sociedade não é cristã? Não é nem perto de ser cristã. Ela já está quase pós-cristã. Ela é acristã.
ela é negação, ela é anticristã. Mas no judeu não era só uma religião, era uma cultura de povo. Imagina o seguinte, só para você entender bem. Imagina que você chega numa fé nova que surgiu de um cara lá de uma região do país, do nosso país de origem, o Brasil, e ele ensinou coisas maravilhosas, ele fez milagres, e a gente testemunhando que ele ressuscitou e quem crê nele tem perdão de pecados. E você diz, nossa, que incrível, eu acho interessante isso. E aí imagina que ele diz assim, o pregador, olha, para você chegar até ele é suficiente para você ter prazer. Você não precisa mais de churrasco, você não precisa mais do seu chimarrão, você não precisa mais de, na Páscoa, ter que achar ninho de chocolate ou chocolate, e nem no Natal ter pinheirinho, ou uma ceia grande. Na verdade, vocês não vão mais ter isso. Como assim? Como é que eu não vou ter aquilo que eu tenho desde a infância? Aquilo que eu sou apegado emocionalmente? O meu coração está apegado nisso. Quem é que não tem uma boa lembrança de infância do Natal? Quem é que não tem uma boa lembrança de infância da Páscoa? O cristianismo faz isso? Tira isso de nós? Não, mas só para vocês entenderem que o judaísmo era assim. Ele viveu daquela forma a vida toda. Aquilo era tudo que ele tinha. Na verdade, ele tinha muito orgulho de ser judeu. E aí chega Jesus e diz, olha, isso que era importante, não é mais. Eu sou importante. Creia em mim. Então, os dois grandes alicerces. Jesus, ele abriu um caminho até a Deus Pai por o seu sangue. O outro grande alicerce, ele é o nosso sumo sacerdote. E nós somos a família de Deus. Nesses dois alicerces, nós vamos ter 4 ordens. Então, vamos ver essas ordens aqui. Primeira ordem nesse texto. Apeguemo-nos com firmeza. Desculpem, a primeira ordem é no versículo 22. Aproximemo-nos de Deus. Essa é a primeira ordem. Segunda ordem, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza. Terceira ordem, versículo 24. Consideremos uns aos outros. E a última ordem, a quarta, versículo 25, não deixemos de reunir-nos. Então, irmãos, eu não vou ter tempo, eu vou torturar vocês se eu ficar expondo todos esses versículos aqui. Alguns talvez gostem, né? Mas eu estou assim, fascinado com esse texto. Mas eu vou focar aqui, tá? Eu vou focar minha atenção, até porque pela internet é difícil de ficar muito tempo sentado ali na frente do sofá observando. Vamos focar nossa atenção aqui em algumas dessas ordens aqui. São 4, né? Como eu listei para vocês. Nós não vamos abordar aqui a primeira, versículo 22, aproximemo-nos, nem a segunda, versículo 23, apeguemo-nos, ok? Nós não vamos ter tempo de abordar. Nós vamos abordar as duas últimas, 24 e 25, que é considerar uns aos outros, não deixar de nos reunirmos. Vocês vão ter que me perdoar, não vou poder falar dos outros 2 versículos. Presta atenção então, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, o que é esse texto aqui? Onde é que eu quero chegar? Alguns talvez estão imaginando, né? Onde eu quero chegar com isso? Nós temos que voltar a nos reunirmos como igreja, ok? E nós temos que desobedecer às ordens dos nossos governadores, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Talvez alguns estão pensando que eu vou dizer isso. Faz falta a comunhão? Demais, demais. Mas sabe o que é mais importante do que cultuar junto? Mais importante para a nossa fé do que cultuar a Deus aqui juntos, presencialmente. A gente está cultuando a Deus nos nossos lares, à distância. Todos sabemos as suas limitações quanto a isso. Há os que não suportam isso. Mas
mais importante do que cultuar aqui juntos, todos sentados aqui, é encorajarmos uns aos outros. É mais importante. Assim como é mais importante lá no Antigo Testamento, que Samuel disse para Saul, é mais importante obedecer do que sacrificar. O culto é uma ordem de Deus? É. O sacrifício também era. O culto, salvo as devidas diferenças aqui na minha comparação, o culto, a ordem de culto como todos juntos, sim, é uma ordem de Deus. Mas mais importante do que o nosso culto aqui, que é mais fácil do que? O que é mais fácil? É mais fácil cultuar a Deus juntos ou investir na vida um do outro? Pessoalmente. É mais fácil vir aqui. Você vem aqui, entra aqui, ouve, canta, escuta, é edificado, abraça, conversa, vai embora e pronto. O seu compromisso com os irmãos é isso aí. Você destina aos seus irmãos 2 horas aí por semana e tá ótimo, né? Ou então, se preocupar com o seu irmão na quarta à noite. Aqui vocês têm culto, né? Então, quinta à noite. Ou pensar no seu irmão na segunda de manhã, que você pensa, nossa, eu estou um bagaço e está aqui a semana. E perguntar, como você está? Eu não estou bem. Opa, não era essa a resposta que eu queria ouvir. Quando a gente pergunta como é que tu está, a gente não quer ouvir, estou mal. A gente só quer ouvir, tudo bem, vocês? É isso que a gente quer. A gente detesta que a pessoa diga, não estou muito bem. Pois é, né? Situação difícil. Essa é uma escapatória, tá? Você dá uma reforçada ali, situação difícil, e bola para frente. Gente, se importar é saber o que está acontecendo, irmão. Fala comigo. Fala comigo. Prestem atenção, o versículo 24 diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Sabe o que é considerar? Quer ver uma passagem que usa a mesma palavra aqui em Hebreus? Abre em Hebreus 3, capítulo 3. E na NVI foi traduzido até de forma diferente, é curioso. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. É a mesma palavra. Seria que considerem Jesus. Ou então, fixem os seus pensamentos uns nos outros. Mas o que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer observe, fica atento. Atento. E se a gente usar considerar, eu acho que foi bem usado também, se eu considero alguém, se eu considero uma pessoa, o que eu vou ter por essa pessoa? Respeito, carinho, interesse. Diz assim, eu te considero demais. Essa é uma expressão nossa, né? Te considero muito. O que quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você é especial para ele. Então, vamos usar essa palavra que a NVI usou, considerar. Mas a palavra original é observar. Como assim observar? Imagina que você, quem é pai, né, deve lembrar do seu filho criança, pequenininho lá, talvez até no meio da igreja aqui, ou você foi a criança, e você, de vez em quando, dava uma olhadinha para o seu pai e via que ele estava com um olho falando com uma pessoa, outro olho em você, né? Ficava que nem um camaleão. E assim você vê os pais. É difícil conversar com pais que têm bebês, né? Criança pequena. Porque eu sou um desses que tem criança pequena. Então você vem falar comigo e eu fico e fico cuidando do meu filho, observando. E estou cuidando, e estou observando, e estou falando contigo e estou olhando. Até que eu não vejo mais. Peraí, desculpa, eu não estou vendo meu filho, deve estar lá botando fogo na cozinha. E aí a gente vai atrás. O que é esse observar? Eu estou prestando atenção. Então vamos aplicar essa palavra à igreja, aos meus irmãos. Eu não estou conseguindo me reunir aqui. Não está sendo possível, irmãos. E digamos que nem fossem as autoridades, digamos que essa doença fosse letal em 60% dos casos. Meu Deus, a gente nem ia querer se reunir. Não queria passar para ninguém isso. Digamos que a gente já perdeu 50% da igreja. E aí, como é que a gente vai se encorajar? Como é que a gente vai observar um ao outro? Como é que eu vou observar meu irmão e ver como é que ele está? Para ver se ele está animado na fé ou não. E sabe o que a gente tem na nossa geração? A gente tem
na palma da mão, condições de ver ou de saber, de buscar essa informação, de como é que está meu irmão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o Instagram e vou ficar vendo o que ele posta. Claro que não, né, gente? Porque ele não vai postar como é que ele está lá. Ele pode estar um bagaço, mas ele vai postar que o dia dele está muito legal, que ele viu um carrão, que ele comprou ou comeu tal coisa, ou que ele está assistindo outra coisa. Ninguém posta, ou eu acho que a maior parte das pessoas não posta coisas ruins no Instagram ou Facebook. Não procure redes sociais para entender como é que está alguém. Ali é só a pontinha do iceberg. Quer saber como é que está alguém? Pega o seu aplicativo, WhatsApp. Esse é o mínimo que a gente pode fazer. E manda uma mensagem. Anota aí essa mensagem. É chave essa mensagem. Eu uso ela. Não pergunta como é que tu tá. Não pergunta isso. Pergunta: ô irmão, como é que está seu coração? É chave. É chave essa frase. Como é que está teu coração? Pronto, gente. Eu já estive conversando com irmãos que eu sabia que estavam passando por dificuldades grandes, muito grandes. Eu falava: como é que tu está? Pois é, estamos indo, né? Aí a pessoa começa o quê? Ela começa a relatar coisas ou acontecimentos. Pois é, tu vê, fui prejudicado, mas no fim, né? A gente está aí, mas estou trabalhando aqui, as coisas estão tocando, pois é. E ela vai falando de situações, vai falando de coisas. E aí ela terminei, tá bom. E como é que está o seu coração? Pronto. Aí ali tu vê que cai as cortinas ali de ferro, né? E a pessoa se abre e diz: está quebrado, eu estou em prantos, eu nem oro mais, eu estou que não me aguento, eu preciso de ajuda. Porque a gente tem um filtro. A pessoa pergunta como é que tu está, eu tenho ali uma série de respostas que eu vou dar. Bem, levando, sobrevivendo, um dia de cada vez, cabe a cada dia o seu mal. E aí você pode usar vários versículos, né? E você até quer que ele fale contigo sobre coisas intensas, mas você sabe que as pessoas não vão querer saber. Então você fica guardado. Mas se alguém faz essa pergunta, ela está interessada. Então, não faça ela se você não está interessado na vida do seu irmão, porque ele vai falar e tu vai te envolver. Não quer se envolver? Não quer? Então, as portas estão abertas. Não tem espaço para você na igreja, porque ser igreja é se envolver na vida dos irmãos. Isso aqui, esse papel de observar os irmãos, considerar eles, né? Observar, considerar, é um papel de pastoreio. Tá, mas peraí, pastoreio. Não, isso aí já é com o Roberto, né? Porque a gente paga ele para isso. A gente paga ele para cuidar da minha vida espiritual e da tua vida espiritual, para eu não precisar me preocupar com isso. Não, ele tem um chamado pastoral. Mas nós somos chamados ao pastoreio. O que é isso? É eu cuidar dos meus irmãos. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos. É a ordem de Deus. É a ordem dele. Eu faço parte da família de Deus. Não está aqui o alicerce que a gente falou? Versículo 19, versículo 20. Eu faço parte, 21, desculpe, da casa de Deus. Eu faço parte dessa grande família de Deus. Nessa família a gente tem um sumo sacerdote. Ele deu um exemplo supremo. Ele veio para servir e para dar a vida. Esse Senhor aí, que abriu para nós um caminho ao Pai, ele viveu uma vida de exemplo de como deve ser amar o meu próximo. Ser igreja é eu me preocupar com os meus irmãos. Por isso que eu digo que tem me preocupado, irmãos. Isso serve para mim. Porque quando Deus começa a trabalhar algo no meu coração, é para mim, obviamente. E aí, quando Ele me dá a oportunidade de trazer para a igreja, eu quero trazer também. O mais preocupante nessa pandemia não é a falta de culto. Eu me dei conta disso. Eu estava muito incomodado. Eu queria quebrar tudo, queria abrir as portas, queria ser desobediente. Mas espera aí, calma aí. E aí Deus começou a tratar. Não é a falta de culto, é a falta de interesse nos seus irmãos. Porque senão os irmãos são só bonecos aqui. Bonecos que se mexem, cantam junto contigo. E aí você tem uma arquibancada para cantar junto contigo.
e mais gente para ouvir, para o pastor não ficar só olhando para ti. Então você tem eles por utilitarismo, você usa eles, e aí você está usando eles aqui no culto, e aí isso parece piedoso. Olha como a gente é perverso. Tem que voltar aos cultos, a gente tem que ser fiel ao Senhor, tem que ter culto presencial, e no íntimo eu só quero ter pessoas para fazer o que eu quero. Mas o mais importante é se interessar pelos seus irmãos. E eu vou fazer perguntas aqui, e você vai responder no seu coração, para a sua tristeza e arrependimento, ou alegria e perseverança. Vou ser bem generoso. Nessa pandemia, estamos aí com mais de um ano, você já ligou para um irmão seu que o seu único interesse fosse saber como ele está? Vamos reduzir isso. Eu vou apertar. Nesse ano, você já mandou um WhatsApp para alguém dizendo: eu quero orar por ti, o que eu posso orar? Ou, como está a sua vida? Como está o seu coração? E a sua intenção fosse saber exatamente essa resposta. Porque a gente lança essas perguntas como introdução para falar o que a gente quer, né? O que é normal. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Que bom, tal. Agora eu vou falar o que eu queria, então, o meu assunto. Sabe aquela coisa? Eu comecei a pensar, meu Deus, que miserável que eu sou. Esse ano eu acho que eu não liguei para nenhum irmão, só para saber, eu quero saber de ti. E eu percebi, irmãos, com essa passagem, que o risco da nossa vida de igreja e da nossa vida espiritual se encontra no meu desinteresse pelos meus irmãos. Porque quando eu considero essa pessoa, eu vou incentivar ela, e ela vai me incentivar. Então pensa você num seu amigão. Você tem um amigão, uma amigona, e você constantemente troca uma mensagem de WhatsApp, e aí um dia você não está bem, e você diz: hoje não estou bem, eu estou triste com tal coisa. O que ela vai fazer? Ela não vai ignorar, ela vai tentar te encorajar. Às vezes acerta, às vezes não. E o oposto é verdade. Se o seu amigo não está bem, você também quer ele bem. Agora, se a gente como igreja faz isso, a gente vai querer que os nossos irmãos estejam bem. E quando eu estiver mal, eles vão se interessar em me ver bem. Agora, se você fica isolado da igreja, pensa assim, tá? Você fica isolado, ficou doente, ou está mal, realmente está mal espiritualmente, está triste, seja o que for, irmãos, acontece com todo mundo. E aí você se sente mais mal ainda porque ninguém veio atrás de você. Faça uma pergunta. Alguma vez, alguém na sua situação, alguém esteve na sua situação e você foi atrás? Se a resposta é não, nunca fui. Então é uma oportunidade de você começar a fazer. Porque as pessoas só vão ir atrás de você se você já foi atrás delas. Cristo nos amou primeiro. O que a gente responde? Com amor. Você quer ser amado? Ame. Ame. A gente vê sempre o cristianismo trazendo a responsabilidade para mim. Eu devo ser o melhor cristão. Eu quero que tu seja um melhor cristão que eu, Felipe. Não, a responsabilidade é chamada para mim. Eu vou ser o melhor cristão. Meus irmãos não estão me amando? Tá aí, ó. Eu vou começar. Eu vou ser pioneiro nisso. Pode ter certeza, eu digo por experiência, que vão atrás de você sim. Porque se você é um crente e não foi glorificado ainda, isso é a situação de todos, né? Você vai passar por momentos de frieza espiritual, por momentos de engano do pecado. Vai passar, é certo. E você vai precisar da igreja. Você não vai nem querer a igreja, mas ela vai atrás de você. Se você tem uma vida que se importa com o seu próximo.
Então vamos focar nossa atenção em nós, não no que a igreja não está fazendo por mim, mas o que eu vou fazer por ela. Eu vou fazer isso pela igreja, eu vou me interessar, eu vou atrás dos irmãos, e eles vão ir atrás de mim, é natural. Quem é pai sabe que você investe muito nos seus filhos, e durante boa parte desse tempo, eles não te dão retorno nenhum, não te dão. Se você está mal, eu não estou nem aí, quero subir em cima de você. Mas um momento eles vão reconhecer, e eu tenho visto isso já no Timóteo, e ele vai te corresponder. E isso a gente tem essa experiência como ser humano. Investe numa vida, e ela também vai te dar retorno, ela vai investir na sua vida. Amados, consideremos uns aos outros, versículo 24, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Só quero, antes de passar desse versículo para o 25, só reforçar uma coisa aqui. O amor da Bíblia, né, o amor, onde a Bíblia fala amor, por exemplo, o considerar, o amar, o incentivar o amor. Quando a Bíblia fala em amor, ela nunca se refere a sentimento, ok? Sentimento. Afeto. É bom o afeto? Claro que é. Mas talvez eu não consiga ter afeto por todas as pessoas da minha igreja. Talvez eu não consiga ter. Porque faltou tempo junto. Eu sou uma pessoa muito afetiva. E eu não tenho afeto por todos os crentes. Por quê? Eu sou mau? Sim, eu sou mau. Mas a minha ordem não é sinta coisas boas por todos. O amor é ação. O amor é ação. Alguém já viu Jesus dizer eu te amo na Bíblia? Tem um registro lá, no Evangelho de Mateus, né? Que Jesus falou, eu amo vocês. Dá um abraço aqui. A gente não tem registro. É interessante, é curioso isso. Mas os discípulos sabiam que Jesus amava eles. O mais perto disso, eu lembro que Jesus diz, amem uns aos outros como eu vos amei. Mas ele não falou diretamente, eu te amo. Curioso, né? Mas a gente sabe que ele ama. Se tem uma coisa que a gente tem certeza na vida é que Jesus nos ama. Então, o amor para os meus irmãos não necessariamente é afeto. Não, é ação. Perguntar, se importar, orar. Sabe qual é o segredo para tu lembrar de algo que tu falou? Falar com o Elton, por exemplo. Elton, como é que tu tá? Cara, eu estou com uma situação bem difícil na minha empresa, família, seja onde for. E aí eu anoto isso e oro. Quarta-feira, vou orar pelo... Falei com o Elton, quarta-feira vou orar por ele. Orei. Deixa anotado, na quarta que vem, quando você for orar, você pega a mesma lista, usa a mesma sempre. E aí você, opa, Elton, como é que está essa situação? Você ora, e aí pergunta, irmão, como é que está essa situação? Acabei de orar por você. Esse é o meu segredo para lembrar sempre que eu pergunto a alguém um pedido de oração. Porque eu não lembro, gente. Porque eu vou lembrar de todos os pedidos de oração. O papelzinho está aí para me ajudar. Então, o amor é ação. Talvez nem tenha sentimento. E mais uma vez, me desculpem, eu vou usar o exemplo, porque é uma coisa muito intensa para mim. O exemplo de ser pai de um bebê. É uma coisa que está acontecendo no momento, né? Então, está vindo mais uma bebê aí. Talvez há pais que tenham, tá? Eu não posso dizer que a minha experiência é regra, mas quando eu vi o meu filho a primeira vez, os meus olhos brotaram corações. Não, gente, eu não tive afeto pelo meu filho, assim, meu cuxi-cuxi, meu nenezinho, como eu tenho hoje, eu não tive, sabe? Às vezes até era um peso, esse bebê está chorando de novo, e eu estou morrendo de sono. Mas eu ia amando. Como é que eu ia amando? Limpando aquela fraldinha, cheia de Nutella. Como é que eu ia amando? Acordando, desejando morrer de sono, para ir lá atender ele e chorar, e ficar 2 horas com ele no colo. E eu ia alimentando, e eu ia ajudando a caminhar, e eu ia ensinando a correr, e eu fui amando. E com o passar do tempo, sabe o que veio? O afeto. Interessante. E um dia minha esposa disse o seguinte, sabe, Romo, que eu acho que assim era com os casamentos arranjados, que existem até hoje, né? Você casa, nem conhece às vezes a pessoa,
não tem afeto nenhum, mas você vai amando. Faz comida, lava a roupa dele, trata ela bem, ou sei lá, leva ela para o médico, né? Vai cuidando da sua esposa, ela vai cuidando de você. E o que vem com o tempo? O afeto. O afeto. O afeto vem quando a gente age em amor. Versículo 25, então. Versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, sempre presta atenção no mas, na Bíblia. O mas, ela é a negação de tudo que se ouviu, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas, vai vir uma negação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um caminhão capotou aqui na Matias Velho, meu Deus, e aí? Tinha 40 pessoas dentro. Mas, ninguém saiu ferido. Está vendo que o mas salva um monte de coisa? Ele salva toda a frase, mas. Então, se ele está dizendo assim, não deixem de se reunir como igreja, que é o costume de alguns judeus já estavam deixando a igreja. Então, está vindo o oposto aí. Qual é o oposto de não se reunir como igreja? É se reunir como igreja, é isso? O oposto de não se reunir como igreja é se reunir, é isso? Olha o texto. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas peraí um pouquinho, acho que tu se enganou aqui. Tu está dizendo que o oposto de não se reunir como igreja, ou deixar de se reunir, é se encorajar? Exato. Isso aliviou meu coração. Quando eu percebi que o meu mal e o mal dos meus irmãos não era necessariamente não se reunir num prédio, mas era me importar e encorajá-los. Encorajar. Procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, eu quero reforçar a vocês a minha preocupação e trazer a vocês esse alívio que Deus trouxe ao meu coração. O meu foco estava no lugar errado. O mais prejudicial para a minha vida espiritual dos meus irmãos não é não se reunir aqui, embora a gente goste disso e é bom, e Deus ordenou. Mas o mais importante é eu estar deixando de encorajar os meus irmãos. Eu disse, mas como assim? Onde eu encorajo os meus irmãos? Não é aqui? Olha, eu diria que até uns 50 anos atrás, ou menos, talvez uns 30 anos atrás, eu poderia dizer que sim, que era só aqui. Mas a vida mudou tão rápido, que só para vocês terem uma ideia, as igrejas locais eram locais. Então era a igreja do Matias Velho, o bairro aqui. E só morava gente do Matias Velho. Quantas cidades diferentes têm membros dessa igreja? Não se vê todo dia, não se cruzam no mercado, não se encontram no posto de saúde. A igreja mudou rapidamente, então não se tornou mais a igreja local que era. Ok? Primeiro ponto. Segundo, como é que eu ia me encontrar com alguém se não fosse aqui? Nas casas, né? Mora perto um do outro. E hoje, como é que eu faço? Moro longe, não estou me reunindo. Bom, Deus nos deu condições de ter viagem à noite, que é segura, de carro, o que não era seguro até pouco tempo, 50, 100 anos para trás. E nós temos o celular, ou que seja o computador, para nos comunicarmos, para nos encorajarmos. Então dizer que a única forma de me encorajar com alguém é aqui, eu estou reduzindo as formas que eu posso fazer isso. Eu não posso visitar alguém. Alguns dizem, não é bom visitar. Tem pessoas que nem querem que você visite, é verdade. Mas é possível ligar. É possível ligar. E a ligação é melhor que o WhatsApp. O WhatsApp, por mais que é rápido, não dá para ter uma conversa profunda ali. É raro as vezes que eu consegui ter uma conversa profunda. O melhor é ligar. Liga. Manda um áudio.
Só me manda um áudio aí, como é que você está? Aí a pessoa manda 10 minutos e diz, meu pai, vai escutar e vai responder, tá bom? Então, o que Deus chama ao meu coração para voltar a minha atenção é o que eu quero chamar a atenção da igreja. Preocupe-se nesse momento, e é primordial para a sua vida espiritual, preocupe-se com os seus irmãos. Por que para a minha vida espiritual? Porque você vai precisar de ajuda. E quem vai te ajudar são eles. Então, enquanto você está em pé, procure-os, encoraje-os, façamos isso para a glória de Deus. Amém. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, porque mesmo não podendo cultuar o Senhor como corpo aqui presente, nós vemos aqui nessa passagem que o nosso foco estará errado se for encontros de cultos presenciais aqui com todas as pessoas da igreja. O nosso foco principal, Senhor, e o teu foco é que a gente invista nos corações, invista nas vidas dos nossos irmãos. Porque, Senhor, é muito fácil a gente se reunir aqui, é a parte mais fácil. O mais difícil, Senhor, e na verdade impossível para nós como pessoas naturais, é investir e se importar com quem não é da nossa família. Por isso rogamos, Deus, que nos dê por meio do Teu Espírito esses olhos espirituais, para que com esses olhos a gente veja quem é a nossa família espiritual, quem é a nossa família contigo e a família eterna. E que nesta família a gente invista, a gente considere e a gente encoraje ao amor e às boas obras. Ó Santo Deus, nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda nessa mesma semana, neste mesmo dia, a começar a se preocupar com os nossos irmãos, a se planejar. A gente se planeja para tanta coisa, a gente se planeja para ir no mercado, a gente se planeja para pagar as contas, a gente se planeja até para fazer maratona de série, Deus. Nos ajuda a ser fiel e planejar, ligar periodicamente para irmãos, a orar e ter isso anotado para lembrar, e não ser só uma oração fast food, pediu, orou e acabou. Nos ajuda, Deus, como igreja, a viver a igreja que o Senhor estipulou e preparou para que fôssemos, a investir e amar uns aos outros, porque se nós amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama, nós seremos reconhecidos como teus discípulos. Nos ajuda a não viver em farsa e com desculpas em momentos de crise, mas a viver com integridade, a avaliar o que tem sido o nosso cristianismo. Que se o nosso cristianismo se resume a essas reuniões, nós estamos em maus lençóis, e é natural que pessoas estejam em depressão por não se reunir como igreja. Mas nos ajuda a avaliar e olhar o que é de fato viver como igreja, assim, para que quando a gente possa voltar plenamente, a gente não tenha passado por essa prova sem ser aprovado. Rogamos a Ti, Senhor, misericórdia. Rogamos pelo bem da Tua igreja e pelo sal e luz neste mundo, Deus. Amém. Amados, que o Senhor nos abençoe nessa semana a começar a se importar. Pergunte pelos seus irmãos, fale com eles e faça as perguntas certas. Como está o seu coração? Como eu posso orar por você? Que a gente faça isso para a honra e glória do Senhor. Amém.